Olá, sou o Bruno Fuga, nosso canal do Bruno Fuga do Escritório de Advogados dentro do YouTube, e o assunto hoje voltado é processo civil. Nós temos outras linhas aqui que o escritório tem trabalhado, falando um pouco de direito do trabalho, um pouco de empresa, um pouco de gestão de qualidade, mas o assunto hoje aqui é voltado para o processo civil, sempre de uma maneira mais prática, para tentar uma profundidade dentro do dia a dia forense. O assunto hoje é sobre exibição de documentos, sobre eventual ação de exibição de documentos, sobre o procedimento correto, ainda mais na ótica do Código de Processo Civil atual. O que eu queria falar é que eu vejo uma certa confusão, dado a essa nova mudança de paradigma, porque a exibição de documentos na ótica do Código antigo era produzido por meio de uma cautelar, e hoje não necessariamente assim, e traz essa nova mudança de paradigma, uma certa confusão na rotina forense. Então, eu vou tentar elencar aqui de uma maneira clara o que, na minha ótica, é um correto ajuizamento ou prosseguimento de uma ação de exibição de documentos, tão comum dentro da rotina forense. A primeira possibilidade de uma ação de exibição de documentos é dentro de um procedimento de produção antecipada da prova. Então, a produção antecipada da prova do 381 ao 383 do CPC, ela tem a natureza de produzir provas de uma maneira autônoma, com um novo paradigma, e diversas provas. Nós temos, por exemplo, uma prova pericial, uma prova testemunhal, uma prova de depoimento pessoal, e, por que não, também podemos ter uma exibição de documentos com o procedimento da produção antecipada da prova. Portanto, esse é o primeiro ponto. Exibições de documentos ou documentos podem ser obtidos por meio do procedimento da produção antecipada da prova. E aí eu pergunto, e esse aí é o principal foco desse vídeo hoje: a ação de exibição a documentos, a ação propriamente dita, existe? Não mais. Se vocês forem ver do 396 para frente, 400 dos seus artigos sequentes, não há um rito próprio de exibição de documentos como existente no CPC antigo, por meio de um rito cautelar, por exemplo. Hoje nós não temos mais um procedimento próprio de ação de exibição de documentos. Não tem uma ação de exibição de documentos com uma natureza própria. Você pode ter uma ação de exibição de documentos por meio de um procedimento de produção antecipada da prova, até mesmo por meio de um procedimento cautelar seguindo o 305 até o 310 do Código de Processo Civil, ou, por que não, e esse é o entendimento do STJ, inclusive, uma ação declaratória, em sentido lato sensu, para exibição de documentos. Mas aí, logicamente, com o rito comum do procedimento comum do rito ordinário do Código de Processo Civil. Então, nós temos em foco, que é esse recorte que eu estou tentando trazer aqui, a possibilidade de produção de documentos dentro da produção antecipada da prova e a possibilidade de exibição de documentos com o rito comum. Então, você precisa escolher qual que é o procedimento adequado para o seu processo, porque as diferenças práticas desses dois procedimentos são absurdas. Eu vou citar um, por exemplo, a possibilidade de dinamização do ônus da prova. A dinamização e inversão do ônus da prova, penso eu que possível dentro de uma ação declaratória de exibição de documentos, mas não dentro de uma produção antecipada da prova. Isso tem enormes consequências práticas, como a possível presunção, a sentença, levar em consideração algum documento que não foi exibido, os efeitos mandamentais dentro dos procedimentos, os custos envolvidos dentro desses procedimentos. Então, são diferenças de procedimento que, para pensar no melhor ajuizamento da ação, você tem que entender qual que é o procedimento a ser ajuizado, tá? Então, é um assunto complexo, um assunto de divergências pragmáticas absurdas, conforme o procedimento ou qual procedimento você escolher, as diferenças práticas delas vão ser bastante diferentes se produção antecipada da prova ou se uma declaratória para uma exibição de documentos. A produção antecipada, por exemplo, o juiz não pode fazer valoração da prova produzida, enquanto no 382, enquanto na declaratória lato sensu, penso que sim, tá bom? Para quem tiver mais interesse, veja no meu livro de provas, tem um capítulo específico sobre isso, tá? O livro é disponibilizado, só consultar ou entrar no site para vocês terem acesso, dado a complexidade do assunto, as diferenças de procedimento, tá?
que nesse curto espaço que eu tenho aqui eu não consigo fazer todas as explicações, mas o nosso objetivo é justamente esse mesmo, trazer uma curiosidade para que vocês agora coloquem em prática, dentro desses aspectos práticos, esses procedimentos que eu comentei, tá bom? Um abraço para todos, até o próximo vídeo.